Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: calça teus pés com fé e segue em frente. Leve sempre teus sonhos nos olhos para não perdê-los de vista. Nunca se esqueça que Deus te conhece. Ele vê tuas motivações e as tuas lutas. É Ele que deve te guiar. É nele que deve estar fincada a tua confiança. Amém? Esse é o nosso encontro de ensino. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 33, com o título A medida do amor é amar sem medida, com a palavra o Bispo Monteiro. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? E às vezes ele se torna invisível. Às vezes ele se torna invisível. E aí eu pensei uma série de coisas e criei algumas coisas na mente. Na segunda-feira, para vocês terem noção, na segunda-feira, quando a gente tomava café na mesa, na casa social, estava ali Maria, eu, Lala e Laísa, né, que eu chamo a Lala, e o pastor Juvenil. E a gente, na oração ali, antes de iniciar, falei: gente, pastor, eu quero que o senhor me ajude a pregar domingo. E aí eu fui pensando e depois fui mudando a dinâmica. Mas Deus me deu algo para mim nesse dia e confirmou ontem na ação da casa social. Eu quero falar: a medida do amor é amar sem medida. Amar o quê? Pessoas. E a pergunta é: será que nós estamos amando pessoas? Nós iniciamos o culto, eu cheguei já meio corrido, um pouco, quase atrasado. Já tinha algumas pessoas na igreja. Alguns outros entraram por essa porta, não foi? Quem entrou por aqui? Tá. Mas a grande maioria entrou pela porta, com certeza. Os que não entrou por aqui, entrou por ali. Correto? Alguns vieram nessa direção. Quem foi que veio dessa direção? Estacionou os carros, veio dessa direção aqui, para mim ter noção. Ok. Então, se foram só esses que vieram aqui, tipo, estacionou o carro aqui para o lado do shopping e entraram aqui, foram só esses, beleza? Os demais vieram de cá, estão comigo? Dos que chegaram após eu chegar, após iniciar o culto, quantos viram um homem sentado ali na porta? Quantos viram? Quantos se aproximaram daquele homem? Quantos? Quando eu passei, o Douglas estava orando nele. Juvenil, traz esse homem aqui na frente. A Bíblia diz que o amor não é aliás, a gente sabe que amor não é sentimento, amor é uma decisão, é um ato. Nós vivemos em meio a vários sentimentos. Sentimento nós temos de fome, de frio, de dor. Gostaríamos de pessoas. Senta com ele aqui. Abre espaço para ele sentar aí, por favor. Está diferente já, não está, esse homem? Obrigado, Douglas, por ir lá e orar por ele. Falei com o Douglas: Douglas, vai ali e ora por aquele homem que está ali fora. Quem é esse homem? É o meu próximo. Obrigado, Marcondes, por ser o meu ator de hoje. Eu quero que vocês recebam o Marcondes e receba também
nessa noite, a Regina, fica em pé, o João Paulo, o João Pedro, a Dona Antônia, cadê eles? Fiquem em pé. Está ali em pé. E o Marcos Henrique. Acenda a luz só um pouquinho para mim, por favor. Depois pode apagar. Ok? Ainda tem o Carlos Henrique e a Yasmin, que não vieram. Essa família, qual é o nome da tua família? 22ª família da Casa Social. Talvez alguns de vocês viram ele ontem fazendo compra no nosso mercado. Aí ontem, quando eu estava comprando, eu falei: eu preciso que você me ajude a pregar amanhã. E ele falou: o que é? Eu falei: quero que você fique sentado na porta da igreja, porque eu vou falar sobre o amar ao próximo, ou seja, a medida do amor é amar sem medida. Eu quero ver se a igreja está na mesma intensidade de se preocupar com o próximo. E eu, sabendo que talvez ele seria invisível diante do pessoal, eu chamei o Douglas. Eu falei: Douglas, vai lá fora e ora por aquele homem que está lá sentado. Ele é um ator, porque eu preciso fazer pelo menos uma imagem de alguém orando por ele. Obrigado, pastor, por me ajudar a pregar. Obrigado, Marcondes, por me ajudar a pregar nessa noite. Obrigado, gente, pode sentar. Então veja bem, às vezes é isso, queridos. Nós falamos muito do amor. Às vezes a gente fala muito do que é o amor, da importância do amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas nós passamos no dia a dia por elas na rua, numa Cônigo João Lima da vida, e elas se tornam invisíveis para nós. Mas o Marcondes não estava na Cônigo João Lima, o Marcondes estava na porta da casa de Deus. E nós às vezes não paramos. Quando eu pedi para levantar, poucas pessoas disseram que veio daqui, poucas pessoas te viram, porque tu estava invisível para os olhos das pessoas, mas não para os olhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a palavra do Senhor nos diz o seguinte: somente Lucas fala sobre a parábola do bom samaritano. Somente Lucas traz essa expressão. Somente Lucas fala sobre a importância. Ele deu importância. Por que ele deu importância? Porque existiu alguém que trouxe uma interrogação para Jesus. Alguém com mensagem subliminar, querendo testar Jesus, chega e diz: mestre, bom mestre, o que eu hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse: ama o teu próximo. O que diz a palavra? E ele, como bom doutor da lei, ele, como um exímio observador da lei, não guardador, ele chega e disse, ele cita para Jesus: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ele diz: e quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Quando eu gerava essa palavra, Deus me confrontava, da mesma forma que está confrontando você, dizendo: quantas vezes você passa por pessoas, você nem percebe que eles existem. Essa palavra, essa sensação de estranheza não é só sua, é minha também. Porque nós falamos muito de amor, nós abraçamos os irmãos, nós choramos. Se você vê o texto, aliás, a arte da palavra já é o que? A gente se abraçando, dois irmãos ali abraçados. Às vezes a gente se debruça no ombro um do outro, mas a gente não faz nada mais do que isso. A gente não sabe, na verdade, a dor do outro. Tem pessoas que você abraça, que ele está precisando, aquele abraço para ele é curador, porque ele está precisando de um aconchego, e às vezes você não entende, mas quando você sai, ele diz: que abraço que me curou, porque ele está tão sozinho, ele está tão ferido, que ele é impossível de ser visto, e às vezes quando você o vê e você o abraça, isso para ele é curador. E aí Jesus começa a falar para aquele moço, aquele doutor da lei:
Jesus conta uma parábola. Jesus começa a falar uma metáfora, uma comparação, dizendo: olha, existia um homem que ia de Jerusalém para Jericó. A estrada de Jerusalém para Jericó, ela era uma estrada de uma grande movimentação. A estrada de Jerusalém, em Jericó, existiam muitas pessoas que eram oficiais na casa de Deus, no templo, como levitas e sacerdotes, que moravam em Jericó. Jericó estava a pouco menos de 30 quilômetros de Jerusalém. E era uma estrada cheia de muito acidentada, de muitas pedras, muitos pedregais. É uma estrada de muitos pedregais, que favorecia muito para quem queria roubar ou fazer alguma maldade com as pessoas. E isso acontecia com frequência. E a Bíblia diz que Jesus conta essa história dizendo: esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele percorria uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. E em algum momento na sua caminhada, ele é assaltado. Alguém tira dele, possivelmente o que ele tinha, o espanca, o machuca e deixa ele lá, machucado. Comumente descendo o mesmo cenário, a Bíblia diz que desce um sacerdote. O sacerdote, ele era o oficial número 1 da igreja, era quem estava no altar. O sacerdote, ele tinha uma responsabilidade imensa de ser um interlocutor entre o povo e Deus. O sacerdote era aquele que estava ali para interceder a Deus pelo povo, levar as queixas do povo a Deus. E ele olha para aquele homem que estava ali sentado na porta da igreja Ágape, e o monteiro, o sacerdote, passa de longe. E o que o monteiro pensa? Eu vou dirigir o culto agora. Se eu vou oficiar no culto, eu não posso me sujar. Se eu vou oficiar no culto, eu não posso tocar nesse homem. Porque se eu tocar nesse homem, eu vou ficar impuro. E se eu ficar impuro, eu não posso fazer o meu ofício de poder anunciar, de poder ser aquele que vai ofertar o sacrifício, levantar as minhas mãos a Deus. Por quê? Porque a própria lei dizia que se o sacerdote tocasse em algum lugar que tivesse sangue, ele precisava ficar num período de purificação, ter que ir em casa, ter que se banhar, ficava impuro até o final do dia, e ele não pode ficar impuro, porque a lei o impedia dele fazer. Então veja bem, às vezes a nossa religiosidade nos impede de nos aproximar das pessoas que estão caídas à beira do caminho. Ele pode até ter visto aquele homem, mas uma coisa é eu ver esse homem, outra coisa é eu ter compaixão desse homem, outra coisa é eu ir até esse homem, porque a lei que eu defendo, a religião que eu defendo, ela me impede de me aproximar dele. A mesma coisa, às vezes, a religião que nos aproxima, a nossa religiosidade nos distancia, porque às vezes nós somos mais religiosos do que temos uma verdadeira religião. Porque quando alguém pergunta assim, qual é a verdadeira religião? Aí Tiago diz: é cuidar das viúvas e dos órfãos. E aí na Claudiel, quando de repente veio o Claudiel levita, quando Davi assumiu o trono de Israel, quando ele refez, que ele trouxe de volta a arca do concerto, ele ordenou os levitas em 3 categorias. Ele colocou uma categoria de levitas que era só os Claudiel da vida, que conduz o culto aqui, né?
Os obreiros, aqueles que cantam, vocês que tocam, ficavam só nesse ofício aqui de tocar, de adorar. Mas tinha os levitas, que é Ulisses com a sua galera que está aí, que cuida, que deixa a igreja organizada, que tudo isso aqui era parte dos levitas. E tinha os levitas que estavam ligados no sacerdote, tá? Que era aquele que quando o sacerdote ia imolar um animal, ele estava ali para ajudar, que era para ajudar no ofício do sacrifício. Então Davi coloca tudo em ordem para que a casa de Deus fluísse de maneira organizada. É assim que a igreja age, é por isso que tem essa organização, porque precisa passar por tudo isso, por um sistema organizacional. A igreja ela não é só espiritual, a igreja ela é espiritual, mas ela também é humana. E na parte espiritual Deus cuida, mas na parte humana Deus coloca os amilsos e as meios da vida para poder organizar e fazer com que essa igreja funcione e funcione bem. É assim que funciona o reino. Mas aí o próprio levita também disse: eu vou cantar hoje é eu que dirijo o louvor. Você nem passou por lá, né, Cláudio? Graças a Deus já estava aqui, né? Mas aí chega e diz assim: tu está representando muitos que passaram por ali na condição de levitas. E está lá o homem caído, está lá o homem ferido, quase morto. E aí a Bíblia diz que vem um samaritano. Para o judeu era a pior espécie, irmãos. Sim. Para o judeu era a pior espécie. Samaria, quando houve a divisão do reino em 930 a.C., Samaria ficou sendo 970 a.C., Samaria ficou sendo a capital do reino do norte, compreendendo 10 tribos. E Jerusalém ficou sendo a capital do reino do sul, compreendendo 2 tribos, Judá e Benjamim. As demais tribos ficaram no reino do norte. Lá foi capital até 722. Em 722 a.C., Senaqueribe invade a cidade de Jerusalém, de Samaria, e leva cativo o povo de Samaria. O reino do norte foi levado cativo em 722, aproximadamente. Em 606, quando Nabucodonosor, o reino dos Nabucodonosores, que se você olhar aí foi uma dinastia, né? Se você olhar, quando eles faz com que o grande império babilônico se acende, dentre esse império eles também destronam o rei de Samaria. E aí o povo de Israel, alguns voltam para Samaria para repatriar a cidade, mas só que quando eles vêm, eles trazem o que nós chamamos de miscigenação de raças. Eles vieram com algumas outras raças, inclusive casados com outros povos. E essa cultura era comum naquele meio, porque quando Judá entra em Jerusalém, Esdras chega. E quando Esdras chega para ensinar o povo, quando você lê os últimos capítulos de Esdras chama inclusive sacerdotes, levitas, que tinham filhos, que tinham casado com mulheres das outras nações, e diz: olha, pode mandar embora, pode despedir, mandar embora, termina esse casamento, porque vocês são um povo separado. Os judeus, ele é muito exclusivista, ele é muito separatista, ele não se mistura. E aí Samaria chega e se mistura, e ninguém chega para conduzir e organizar a casa de Samaria. Como ela está muito misturada na miscigenação de raças, os judeus e a puritano, que havia quando Esdras vem em 606, que manda quando depois dos 70 anos de cativeiro, que ele chega e começa a ordenar: mas não, pode mandar embora. Quem tiver casado com mulheres estrangeiras pode mandar embora, pode mandar os filhos embora, não é para ficar ninguém aqui. Sabe por quê? Porque esse casamento não existe. Esse casamento precisa ser só com o povo da casa, só com o judeu. E eles mandaram embora as mulheres e os meninos. Aí agora, se eu tenho mandei minha mulher embora, mandei os meus filhos, porque não posso ter mistura, agora eu vou me comunicar com os samaritanos que não fizeram isso? Não.
Eles chegaram e disseram: olha, não vamos ter comunicação com os samaritanos. Ou é agapiano ou não converso. Eu só converso com agapiano. Eu só converso com quem é crente. E a Bíblia diz que possivelmente, quando você lê o histórico desse homem, possivelmente esse homem era um judeu, mas estava machucado. E aí eu paro para pensar, Bispo Jerônimo, quantas pessoas às vezes estão machucadas perto da gente? Judeu, é da casa. Ei, para um pouquinho. Nós vivemos um corre-corre tão grande que as pessoas se tornam invisíveis para nós. Nós não temos tempo de ver pessoas. Nós damos mais importância a coisas do que pessoas. Hoje pela manhã, meu Deus, o que o Gauchinho falou aqui hoje pela manhã, eu fiquei ruminando aquilo durante o dia. Ele falando, principalmente ele dizendo o seguinte, que às vezes, ele estava falando hoje sobre a parábola do rico, que chegou um ponto na sua vida, Adilson, que ele tinha tanta coisa, ele colheu tanto naquele ano, que ele disse: o que eu vou fazer com que tudo que eu tenho? Vou ter uma ideia genial. Eu vou destruir os meus armazéns, vou construir armazéns maiores, vou colocar mais alimento, vou continuar adquirindo, vou continuar. Por quê? Porque as pessoas precisam ver que eu sou próspero. E Deus falou no meu coração: quantos estão destruindo e construindo, construindo e destruindo para construir mais, adquirindo e nunca está satisfeito com aquilo que tem. Esse homem não estava. Sabe por quê? Porque a satisfação nós nunca vamos ter. A nossa alma, ela não se sacia. Ela não se sacia. Aí às vezes nós estamos fazendo isso. Eu já tenho um carro do ano, eu já tenho um carro, a última versão, mas eu vou trocar de carro, porque o meu vizinho, ou o meu patrão, ou o meu sócio trocou. A minha casa está grande, mas eu vou quebrar e fazer outra maior. E às vezes não tenho experiência de viver que o Zé Filho está viveu ontem. Não podemos parar. Essa questão de casa social, Deus, é loucura. Eu não sei de onde vai manter tudo isso. Se a gente for analisar, inclusive até era para a gente ter pesado, porque às vezes quando você fala em peso, fica mais, a dinâmica fica maior. Da próxima, viu, Elisvaldo, nós vamos pesar. Mas eu estava calculando por alto, nós distribuímos em média de 1 tonelada e 200 de alimento no final de semana. E aí a gente para pensar: meu Deus, de onde é que vem tanto isso? Vem daquilo que você traz, vem da importância que você dá para o próximo. 1 tonelada de dignidade. Mais de 1 tonelada de dignidade. Eu fui lá hoje, eu fiquei calculando tantos pacotes de arroz, tantos de café, tantos de açúcar, tantas melancia, tanto isso, e fui fazendo mais ou menos a conta aqui. Diga-se de passagem, eu manjo um pouco de... Sempre gostei de matemática, eu fui lá e tal. E cara,
Eu parei e disse: meu Deus, distribuímos mais de 1 tonelada de alimentos num sábado. 90 pessoas que foram ter uma janta melhor, puderam ter uma janta balanceada não tinha carne, mas um frango, ovos, a linguiça, a verdura, a fruta. Foi lindo ontem, a última família, a 11ª família, ela ficou por último, que Janice estava atendendo a família como nutricionista, e por sinal, excelente nutricionista, que a gente tem aqui de mão cheia, ela atendendo aquela família. E aí ela acompanhou a família para o mercado, e aí quando ela chegou lá, ela ficou: olha que engraçado, esse Nescau aqui foi o que eu passei para ela, veio no nosso mercado. É a alimentação que você está vendo, mas que coisa linda. E aí começou, eu falei: está vendo a importância de você ter o mix? Às vezes a pessoa olha, o pastor está botando aqui pedindo Nescau, Nescau cereal, falando Nescau cereal, tá? Estou falando do Nescau de misturar no leite. Aí a gente chegou lá com aquela família e disse: olha, você viu que isso aqui foi o que eu passei para vocês colocar na dieta de vocês, que isso aqui olha aqui, ó, você está vendo aqui o floco, como é que fala? Que é o sucrilho, né? Eu falo o outro lá, aveia, né? Ela coloca na aveia, ela está vendo, isso aqui é importante, por isso. E eu aqui observando tudo. Preocupar com pessoas, irmãos. Nada contra você ter riqueza, mas seja generoso, tenha compaixão. Existe aí algumas pessoas que estão feridas à margem do caminho, que a vida não sorriu para ela conforme para você. Às vezes, quando eu não conhecia muito da questão de humanas, Bispa Giovana, que coisa boa quando você senta na sala de aula, que você vai poder ver a dinâmica de como funcionam as famílias. E aí, quando eu comecei a observar, antes eu era aquele pastor que dizia assim: não, esse cara aqui, ele tem que ser punido por isso mesmo, porque ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. E a gente já vai dando uma série de justificativas. Só que quando você entra por lado de cá, que vai conhecer a respeito da dinâmica das famílias, aí você começa a refletir e pensar: quem foi que fez isso com ele? Foi a família? Foi a sociedade? Ou foram as escolhas dele? O que aconteceu? E aí a gente para observar que nem todos tiveram o mesmo padrão de vida. Eu comentava hoje, essa semana, sexta-feira, na casa social. Minha mãe foi criada sem pai muito cedo. Mãe dela com muitos filhos. O irmão rico que ela tinha deu para ela um atestado, diz: olha, eu vou te dar um atestado de pobreza, e tu sai pedindo as coisas por aí. E a mãe dela, minha mãe era maiorzinha, uma das maiorzinhas, saiu com a minha avó com atestado de pobreza que o irmão rico dela tinha dado para ela. E ela saiu com aquele atestado de pobreza. Quando a minha mãe começou a corar de vergonha das respostas que as pessoas davam, minha mãe disse: mãe, a partir de hoje nós vamos limpar a roça, nós vamos colher arroz, nós vamos fazer o que for necessário, mas nós não vamos mais sair com esse atestado de pobreza. Aqueles meninos se lançaram desde cedo ao trabalho. Minha mãe conheceu meu pai, tiveram um padrão de vida. Com uma galinha junto aos pinteirinhos, ela trouxe os irmãos para perto. E aí começou a proteger um e outro. Um dos tios, uma das irmãs ficou viúva muito cedo. Os filhos foram criados sem pai. E aí eu sentava essa semana e chorava com minha irmã e dizia: mana, como é diferente, nós somos de uma mesma geração, mas como é diferente quando as pessoas não têm as mesmas oportunidades que nós temos.
Essa semana minha tia morreu com câncer, o filho dela morreu com câncer, outro morreu muito cedo, uma tem esquizofrenia. E essa semana o filho de uma outra filha dela matou ela no Pará com um tiro na cabeça, com crise de esquizofrenia. E aí eu comentava com minha irmã e dizia: mana, mas que vida difícil, porque minha tia nunca teve um dia dizer assim, era crente, depois aceitou Jesus, mas não era aquela pessoa que teve na vida dizer assim: poxa, eu tive oportunidades na vida, como eu tive, como meu pai e minha mãe me deu, como nós tivemos. E aí a gente para observar e dizer assim: olha, por que está na beira do caminho? Que oportunidade essas pessoas tiveram? E a gente não para, porque a gente olha para dentro da gente com egoísmo. Nós somos o samaritano, nós somos ali o sacerdote, o levita que passa e não se importa. Sabe por quê? Porque a Bíblia, há uma palavra que diz assim: quando o amor sem medida se importa com o outro. Amar sem medida é se importar pelo outro, é saber que o outro está próximo. O amor ao próximo, não há limites para esse amor ao próximo. Na parábola que nós contamos, esse homem estava ali, mas eu não tinha, o sacerdote não se preocupou com ele, o levita não se preocupou com ele. E a pergunta que não quer calar: com quem nós temos nos preocupado? Com quem nós temos nos preocupado? Segunda coisa, amar sem medida é se mover em direção do outro. Sabe, Jesus está na glória, e ele, há um texto em Apocalipse que é como se tivesse uma reunião no céu, sabe, irmãos? O Pai, o Filho, o Espírito Santo se reúnem no céu e fala assim: olha, a humanidade está à margem do caminho, a humanidade está semi-morta, está à beira da morte, ela está espancada, ela está ferida, ela está sangrando. O que nós vamos fazer? Aí a Bíblia diz que há um silêncio no céu, o relógio do João, por aproximadamente meia hora. Ali a gente vê, é uma mensagem que ela tem duplo sentido. Aconteceu naquele, mas é referência ao que havia acontecido lá no plano da salvação. De repente sai, Jesus chega e diz assim: Pai, eu vou. Aí Deus olha para ele e diz: você, meu filho? Ele diz: é, eu vou. Tira o manto de excelência, de glória, tira a coroa e se humaniza. Quando ele está com 30 anos, ele vai voltar no meio de um sermão, dizendo: olha, eu sou apenas o mensageiro, aquele que está preparando o caminho, porque depois de mim vem outros que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele é mais poderoso do que eu, ele é aquele que foi substituto, assim como Abraão teve um cordeiro substituto no sacrifício de Isaac. Isaac era a sociedade que era para morrer, Isaac era a humanidade. Só que Isaac não morre. Quando Abraão levanta a mão para matá-lo, diz que apareceu um cordeiro com seus chifres presos nos galhos, lá no alto do monte. Aí ele diz assim: sabe, aquele cordeiro que substitui Isaac, ele está por vir. Quando João está anunciando, ele levanta os olhos e vê Cristo vindo em sua direção. Eles eram primos. Ele vê Cristo vindo em sua direção. Ele levanta os olhos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Eis aí o Cordeiro de Deus, por tudo vira. E Jesus rompe a multidão, chega onde está João batizando, e João diz: tu vem a mim, eu que queria ser batizado por ti. Ele diz: não, cumpre o propósito, me batiza. Eu tenho uma missão. A minha missão é ser samaritano. A minha missão é ser rejeitado. Sabe por quê? Porque quando a gente ama, a gente se move em direção do outro. Quando a gente ama sem medida, você se move em direção do outro. Ei, para de pensar que o nosso apóstolo, ele está fora da casinha quando ele fala sobre cuidar de vidas, quando ele fala sobre criar uma casa para cuidar de crianças autistas, quando ele fala em criar um hospital, quando ele fala em criar uma faculdade. Ei, pelo contrário, começa a orar por isso, começa a declarar isso. Sabe por quê? Por isso ele se importa com gente, ele quer se mover em direção dos outros. Sabe por que você está aqui? É porque às altas madrugadas ele se move em sua direção e vai realizar, te casar de novo, organizar o teu casamento, reestruturar a tua vida, ministrar na tua saúde, mesmo que ele não esteja presente, mas lá onde ele está intercedendo. Isso é se inclinar em direção do outro. E às vezes nós somos tão egoístas que não nos inclinamos em direção de ninguém. Terceira coisa, ou seja, se eu vou em direção do outro, é porque eu preciso me mover. A partir de hoje, dê mais atenção às pessoas. Dê mais atenção às pessoas. Senta para ouvir esse irmão. Senta para ouvir esse membro da tua família. Sente a dor dele. Ama-o incondicionalmente. Amor sem medida não é só se inclinar, mas é se envolver no processo de cura do outro. O próximo é aquele que precisa de ajuda, disse Jesus. Ninguém quis sujar as mãos. Há um pensador que diz que amar é sujar as mãos. É impossível você amar sem sujar as mãos, porque amar é sujar as mãos. E a Bíblia diz que quando aquele homem está ali caído, aquele bom samaritano, que particularmente eram inimigos, não se davam muito bem, a Bíblia diz que ele desce do seu animal, vai aonde aquele homem está e coloca sobre ele vinho, porque o vinho, limpeza, antisséptico, por causa da dosagem de álcool. Hoje nós não usamos vinho para quem trabalha na saúde, porque nós temos o álcool 70% para fazer isso. Mas naquele tempo o bom viajante, ele já levava o seu kit de primeiros socorros, e ele ia para a sua viagem, lógico que ele coloca o seu kit de primeiros socorros, e nesse kit precisava ter vinho, azeite, precisava ter, por quê? Porque eram os instrumentos que eles iriam usar caso acontecesse algum acidente com ele. Ele estava levando para a proteção dele. Só que quando ele chega ali, que ele vê aquele homem à beira do caminho semi-morto, primeira coisa que ele faz, ele não só vai em sua direção, mas ele faz algo mais. Ele envolve no processo da cura. Ele limpa as feridas.
E aí, o Espírito Santo me faz entender nessa noite, dizendo: Monteiro, aqui não tem ninguém sangrando, não há nenhum rompimento de vasos superficiais na vida de ninguém, mas o coração de muitos está sangrando nessa noite. O Espírito me faz entender isso, porque existem feridas, não é só feridas expostas, mas existem feridas na alma de muitas pessoas aqui, que ouviram do fim que não precisava ter ouvido hoje, que não foi compreendido pelo seu cônjuge, que não foi compreendido em momento algum da sua vida hoje, mas o Espírito Santo te diz nessa noite: Jesus, o bom samaritano, ele se inclinou para você. Ele não só se inclinou para você, mas ele se envolve no teu processo de cura hoje. Aleluia. Essa ferida não vai mais sangrar. Sabe por quê? Porque ele tem o bálsamo de Gileade para derramar sobre a sua vida nessa noite. Ele tem vinho, ele tem azeite, e o processo de cicatrização vai acontecer. Você diz: pastor, eu tenho chorado tanto, mas ele diz: eu enxugo dos teus olhos toda lágrima. Bendito seja o nome do Senhor. Receba a bênção do Senhor, receba a cura de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amar sem medida é contagiar as pessoas com a prática do amor de Deus. Isso aqui é da escola dominical. Estou falando, vocês estão perdendo muita coisa. Então, amar sem medida é contagiar as pessoas com a prática do amor de Deus. Esse homem amou, esse homem se doou, esse homem pegou o seu kit de primeiros socorros e gastou naquela doença. E ele não fez só isso, a Bíblia diz que ele desceu do animal, colocou esse homem em cima e saiu puxando o animal até a próxima estalagem. Chegando lá, deitou sobre uma cama e começou os primeiros atendimentos. Mas ele precisava continuar a sua viagem. E ele chegou para aquele moço e disse: olha, está aqui 2 moedas ou 2 dinheiros. Eu vou viajar. Esse valor aqui é o suficiente para você cuidar. Mas se porventura não for, quando eu voltar, eu pago o resto da conta. Aleluia. Existem pessoas. Vamos mudar a história de Araguaína. Conheça a realidade das pessoas. Eu sentava com alguns motoristas ontem, conversávamos sobre algo para a gente agregar no projeto da Casa Social. Logo mais, irmão Carlos foi deixar uma família que sempre ele busca e deixa lá no Deus é Fiel. Aí ele começou a tirar as fotos daquela casa. A gente partiu o coração. E aí, com certeza, a gente se envolve, né, Carlos? Não tem como você não chorar, porque vem o sentimento, vem o... Uau! Não está longe de mim. Conhece as periferias de Araguaína? Sai do seu mundo e você vai ver o que é isso que nós estamos falando aqui. Bom, se nós olharmos, sacerdote, o levita representa a lei, representa a religião, representa a adoração na casa. O samaritano dessa parábola é Jesus. Foi ele quem se importou.
Pastor, mas por quê? Tem nada a ver Jesus. Isaías no capítulo 53 diz: porque foi subindo o renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia beleza, aparência alguma para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Ei, a cura de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero terminar dizendo isso, que Jesus é esse rejeitado, ele é esse samaritano que os judeus o rejeitaram, mas esse samaritano se importava com pessoas. A Bíblia diz que ele colocou na estalagem. Quem é essa estalagem? Bem-vindo à estalagem Ágape. Bem-vindo à estalagem Ágape, porque aqui a Ágape é essa estalagem que precisa cuidar de vidas, e é essa a proposta dessa igreja: é cuidar de vidas, é cuidar dos feridos. Ah, bendito seja o nome do Senhor, porque a cidade de Araguaína é esse homem ferido, que está na nossa casa, que está no nosso bairro. Ela é esse homem ferido. Mas aqui, para finalizar, Jesus nos traz uma palavra poderosa a respeito da sua volta. Aquele viajante, que é o bom samaritano, que cuidou daquele homem, que continuou a sua viagem, chegou e disse para a igreja Ágape: igreja Ágape, eu vou deixar para vocês 2 moedas, para vocês cuidar dos feridos. Eu vou deixar para vocês a palavra, e eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Eles são o valor necessário para vocês cuidar dos feridos. Se ficar algum débito, naquele dia a Bíblia diz que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos galardoados por aquilo que fizermos. Agora pasmem, nem todos receberão galardão, porque a Bíblia diz naquele texto que uns, as suas obras é feno, palha, né? E vai ser provada no fogo e não vai permanecer. Mas para aqueles que estão trabalhando fielmente ao Senhor, guardando e gastando esse dinheiro em detrimento do reino de Deus. Que dinheiro, pastor? As 2 moedas que ele deixou, palavra de Deus, oração, ou seja, a palavra de Deus, o Espírito Santo que está conosco. Então vamos usá-lo, porque naquele dia nós vamos ser galardoados por aquilo que fizemos nessa vida. Tudo que nós fazemos aqui vai passar, mas aquilo que nós fizemos no reino de Deus foi o que aprendemos hoje pela manhã. Diz: olha, aquele que ajunta tesouro somente nessa vida, tudo vai ser provado e vai ficar aqui mesmo, mas aquele que reserva tesouro nas mansões celestiais, esse vão receber a recompensa do seu trabalho. E é isso uma proposta de Deus para a nossa vida, é que você se levante, que você seja esse samaritano dos nossos dias, que Jesus viva em você e que você faça a diferença nessa cidade, em o nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, adore a Ele. Eu sei que a hora já passou um pouco, mas segura um pouquinho só. Abraça quem está ao seu lado aí, ore com Ele. Seja esse samaritano na vida dele. Ministre na vida dele. Abençoe ele.
não ser esse samaritano na vida de alguém. Quero chamar aqui na frente a família Marcondes. Vem aqui, pode vir, não se constrange, nós não queremos constranger vocês. Eu quero só orar com vocês, agradecer a Deus por vocês estarem aqui. Vem aqui, pessoal que vieram com Marcondes, a sua família, vem aqui na frente. Adore ao Senhor. A vizinha também pode vir. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro,
se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?